devant lui, tout genou fléchit. Et toute langue confesse qu'il est Dieu. Je suis à la droite de Père. Je veux que tu reconnaisses qu'il est Dieu. Que tu reconnaisses qu'il est le maître suprême. Que tu reconnaisses qu'il a créé ce monde. Par sa parole. La Bible dit, il n'a pas voulu mettre le ciment, mais les briques. Amen. Il n'a pas voulu, hein? Ele não Créer queria ce monde. criar esse Comme mundo les humains. como os Il n'a humanos. pas besoin de ciment. Ele não Il n'a precisa pas besoin de de briques. Ele não Mais precisa c'est de par pedras. sa parole. La Bible avait dit que c'est par sa parole qu'il créait le monde en existence. Amen. Je reconnais que tu peux tout. Et que rien c'est impossible. Moi je reconnais. Tu m'as fait monter le nom de Jésus. Tu m'as reconnaître qu'il est Dieu. Rien n'est possible. Ah non, 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 moi je reconnais.
Le vrai, le véritable le seul Dieu qui ne recule jamais dans tes combats. Non, je te présente un Dieu qui ne connaît pas, il ne reconnaît pas, il ne sait pas ce qu'est la défaite. Tu es le Dieu comparable. Le Dieu redoutable, c'est toi. Le Maître suprême, le Créateur de l'univers, le Dieu tout-puissant, c'est toi. Oh, la Bible me dit, Dieu le seul digne, capable d'ouvrir et de reprendre. Jéhovah, Sabaoth, tu défends nos causes. Nous sommes bénis devant toi cet après-midi, avec nos fardeaux, avec nos faiblesses, avec nos erreurs, avec nos efforts. Il n'y a que toi qui peux changer. Il n'y a que toi qui peux nous rendre. Oh, juste est capable de devenir comme toi. Jéhovah, pour ce moment, nous voulons juste t'écouter. Nous voulons juste passer du temps dans ta présence. Nous voulons juste te donner ta gloire. Si tu ne parles pas, je ne parlerai pas. Si tu ne parles pas, je parlerai ensemble. Si tu ne parles pas, je ne donnerai pas la vie. Prends la place, Dieu. Ouais-moi. Je te désire encore. Ouais-moi. Sopana. Je besoin de ton onction, de ta puissance. Je me révéler les pensées du Père. Aide-moi à parler de méditer que ne te part. Que le cœur soit touché, c'est ta politique. Que le cœur soit convaincu, c'est ta prière. Saint-Esprit, viens déposer la nouvelle sémence dans nos cœurs. Viens restaurer, viens nous parler. Viens nous transformer par ta parole. Viens nous porter la foi d'une personne. Viens relever quelqu'un cet après-midi. C'est la réponse, mon Père. Au nom de Jésus. Et tous les autres noms disparaissent. Et c'est le nom de Jésus soit manifesté. C'est le nom de Jésus soit manifesté. À toi le règne. À toi la gloire. Aujourd'hui et à jamais. Au siècle des siècles. Le Dieu immortel, c'est toi. Que ton nom soit élevé. Amen. Acclame pour Dieu, n'attends pas pour moi. Músicos possam sentar-se. Alléluia. Amém. Dis au voisin, Diz ao teu vizinho: est-ce que tu peux m'aider à honorer Jésus? será que você pode me ajudar a honrar Jesus? Non, tu ne le fais pas bien. Você não está a fazer bem. Je dis, est-ce que tu peux m'aider à honorer Jésus? Eu disse: será que você pode me ajudar a honrar Jesus? C'est bon, vous avez fini? Será que vocês terminaram? Ah, vous finissez vite. Hein? Vocês terminam rápido. Bon, cet après-midi, Esta tarde. bonjour Sœur Aminata, Bonjour, Pasteur que Marlene. Dieu te bénisse. Que Deus te abençoe. Sois avec moi. Seja On comigo. doit décoller ensemble. Temos que levantar juntos. Alléluia. Amém. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Amém. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Deus vos abençoe.
Je bénis le Très-Haut pour ta présence. Eu abençoo o Senhor pela tua presença. Alléluia. Amém. Non, mais aide-moi à dire au voisin, sois Me ici. ajuda a dizer para o teu vizinho esteja presente. Alléluia. Amen. J'aimerais que tes pensées soient ici. Eu queria que os teus pensamentos estejam aqui presentes. Oublie un peu ce qui se passe dans le monde. Esquece um pouco o que está a se passar no Mais mundo. j'aimerais que tu vois l'agneau. Mas eu queria que você veja o Cordeiro. Oublie un peu ce qui se passe sur TikTok. Esquece um pouco o que está a se passar no TikTok. Alléluia. Amém. Mais regarde celui qui a la solution de ta Olha vie. naquele que tem a solução da tua vida. Est-ce que vous permettez à parler? Será que vocês podem me permitir falar? Quelqu'un peut m'aider à parler de la Será part que de alguém Dieu? pode me ajudar a falar de Je Deus? t'apporte une bonne nouvelle. Eu estou a te trazer uma boa novidade. Pour moi, Para mim, pour toi aussi. para ti também. Pour vous aussi. Para vocês também. Alléluia. Amém. Mais Mas, si tu te sens vraiment concerné, se você se sente, saisis la parole. então tens que pegar essa palavra. Alléluia. Amém. Je te préviens déjà en avance. Eu já estou a te prevenir Si tu te antes. sens concerné, Se você se acha que ne estás, regarde pas le voisin. então não olha o teu vizinho. Te lève et tu saisis la Você parole. levanta e pega essa palavra. Car les choses vont se faire. Porque as coisas vão acontecer. Cet après-midi, Esta je tarde, ne viens pas parler aux étrangers. eu não vim falar com estrangeiros. Tu es là, hein? Você está presente? Bon. Je ne viens pas parler à un étranger. Eu não vim falar com um estrangeiro. Est-ce qu'il y a un étranger ici? Será que tem um estrangeiro aqui? Je crois qu'il n'y a pas. Acho que não tem. Ça tombe bien. Então está. Parce que ça ne te concerne pas, étranger. Porque não é para ti, estrangeiro. Cela concerne Isto é para les fils du Très-Haut. os filhos de lá de cima. Ils n'ont pas encore compris ça. Eles ainda não Non, entenderam. quand j'avance, toi tu avances. Então tens que avançar. Quand je saute, tu sautes aussi. Quando eu pular, também tens que pular. J'ai dit ceci. Eu disse: Mon thème de cet o après-midi, meu tema desta tarde, le fils du Très-Haut. o filho do Senhor. La fille du Très-Haut. A filha do Senhor. Alléluia. Amém. Oh, tu comprends ou tu comprends? Você entende ou não estás a entender? Je sais que tu as un père. Eu sei que você tem um pai. Je sais que tu as une mère aussi. Eu sei que tens também uma mãe. Physique, bien évidemment. Físico. Mais ce n'est pas ton vrai père. Mas não é o teu verdadeiro pai. Amém. Avance. Quelqu'un dit, ah, je suis adopté. Alguém está a dizer, será que fui adotado? Je peux dire oui. Eu posso dizer que sim. Mais par quelqu'un qui t'a aimé. Mas para alguém que te amou. Tu n'as pas compris. Amém. Você ainda não Tu as été entendeu. adopté Você foi adotado par quelqu'un qui t'a aimé. para alguém que te amou. Avant toi même que tu l'aimes. Antes mesmo de você lhe amar. Amém. La Bible dit, A Bíblia diz, assez. Ou à celui. naquele ou naquela, À celui. naquele, À celle naquela qui l'a reçu. que lhe Qui recebeu, l'a accepté que lhe aceitou dans sa vie. na sua vida, Il le donne. ele dá. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Será que alguém está Non, presente? il y a un mot donné. Il y a un mot donné là-dedans. Tem uma palavra que é dar dentro Non, il y a un disso. mot donné. Tem uma palavra dar Il a donné que lhe deu le pouvoir. o poder. Ça veut dire que Quer dizer que certains, on ne naît pas avec le pouvoir. tem alguns que não nascem com o poder. Bon, il y a quelqu'un qui nous a donné. Tem alguém que nos deu, Mais il n'a pas donné à tout le monde. mas ele não deu a todos. Il a donné Então ele deu au Fils nos du filhos Très-Haut. do Altíssimo. Amém. Car normalement, Porque tu es le normalmente fils d'Antoine biologique. você é o filho do Antônio biológico, Amen. Ça c'est Mais spirituellement, mas espiritualmente tu as l'ADN du Très-Haut. você tem o ADN do Altíssimo. Je croyais que quelqu'un Amém. avait Eu estava pensando que alguém está Spirituellement, Espiritualmente, tu portes pas le nom de la famille você Antoine. não leva o teu nome de família contigo. Dans le surnaturel, No supernatural, tu portes l'ADN du Très-Haut. você leva o ADN do Altíssimo Et tu as un vêtement nouveau. e você tem uma roupa, um vestígio novo. Or, ce vêtement-là Esse vestígio n'a pas été donné à tout le monde. não foi dado a todo Tout mundo. le monde n'a pas le droit de s'habiller comme toi. Todo mundo não tem o direito de vestir como você. Seulement celles et ceux É só aqueles qui portent l'ADN de Jésus. que tomam o ADN de Jesus. Parce que lorsque tu portes Jésus, Porque quando você leva c'est par là que Jesus, tu peux faire des choses différemment. então é por aí que você pode fazer as coisas Est-ce que diferentes. je peux parler à Será quelqu'un? que eu posso falar com alguém? Toi, Você
qui pense que ta vie dépend le membre de ta famille. Ta vie n'est pas encore de ton oncle. Mon père a dit. Ma mère a dit. Laissez-les dire. Parce que le verbe dire est libre à utiliser à tout le monde. E porque o verbo falar, ele é para utilizar todo mundo. Le verbe dire. Tout le monde peut le dire. Même les païens. Même les chrétiens. Mais laisse-moi te dire. Toi, normalement, tu ne dois pas vivre ce que ton père biologique dit. Toi, tu es condamné à vivre ce que les cieux Amen. Ils sont pas là. Eles não estão presentes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Será que alguém está a entender? Le fils du Très-Haut O filho do Altíssimo n'a pas le droit à l'échec. não tem direito a. Le fils du Très-Haut, O filho la do Bible dit qu'il Altíssimo. montera, c'est pas moi. A Bíblia diz que ele vai subir para o céu. Você não Le tem fils du entender. Très-Haut, O filho do Altíssimo. le fils du O Très-Haut, filho do il Altíssimo. a la possibilité de marcher sur le sol. Ele tem a possibilidade de Le fils du andar Très-Haut, nas águas. la Bible me dit, A Bíblia il diz a la possibilité que ele tem a d'appeler ce possibilidade qui n'existait pas. de chamar aquilo que não existia na Tu n'as pas existência. compris. Você ainda Le não fils du entendeu. Très-Haut, O filho do il Altíssimo. est celui Ele é à qui aquele lui-même, em que ele le mesmo, Très-Haut, o Altíssimo, lui donne rendez-vous. lhe dá o rendezvous. Est-ce lhe qu'il y dá a o un Sarah encontro. ici? Será que tem Sarai aqui? La fille du O Très-Haut filho do est Altíssimo celui qui trouve grâce é aquela que encontra graça devant le Très-Haut. diante do Altíssimo. Même lorsque tu goûtes, Mesmo quando estás com la dúvida, promesse a s'accomplit. promessa vai se cumprir. Même lorsque tu rigoles, Mesmo quando você ri, je te vois rigoler. Deus te vê Et rir. toi, tu dis que je n'ai pas rigolé. Você diz que você Oui, il a compris ce qu'il dit. Amém. Tu sais pourquoi? Você sabe por C'est pas à quê? cause de ton père, Não é por causa do teu pai. mais c'est à cause de lui-même qui s'est investi en lui-même. É por causa dele mesmo que você está compreendendo. Você Eu não te entendeu? disse ceci. Eu te digo. Tu as le droit de réussir. Você tem o direito de Écoutez. Là où Escuta. tu as échoué, Onde você ne falhou, recommence pas seul. não volta Yeah. sozinha. Amém, amém, amém. Là où tu as échoué, Onde você tu falhou, sais pourquoi tu as échoué. você sabe por que você Parce falhou? que tu as utilisé l'intello. Porque você usou a Tu as inteligência. dirigé tes diplômes. Você utilizou os teus Tu as diplomas. dirigé ton intelligence. Você utilizou a tua Mais il inteligência. est temps Mas esse de ne pas se tempo méfier à l'intelligence, de não confiar na inteligência, mais de se méfier, de se confier mas de confiar à la main invisible de Christ qui peut opérer na les mão choses. invisível que pode parar as coisas. Amém. Un fils du Très-Haut, Filho do Altíssimo, il est d'en haut. ele está em cima. Il n'est pas d'en bas. Ele não está embaixo. Un fils du Très-Haut, Filho do Altíssimo, un fils du Très-Haut, filho do il voit des Altíssimo, choses différemment. ele vê as coisas Un fils diferentes. du Très-Haut, Filho do même Altíssimo, si tu es vendu, mesmo quando te ça sera venceram, pour ton bien. será para o teu bem. Amém. Je croyais qu'il y avait des Joseph. Eu pensei que tinha Joséfos aqui. Je te dis ceci, Eu te estou a dizer, tu n'es pas n'importe qui. você não é o que você acha que é. Tu n'es pas orphelin. Você não é órfão. Alors laisse, Então, arrête para d'être esclave de la peur. de ser escravo do medo. Amém. Si tu amènes l'échec, O que leva a falhar, vous savez c'est quoi? vocês sabem o que é? C'est la doute, la paix. É o medo. Un fils du trône. Filho do Christ, Altíssimo. lorsqu'il a quitté le trône, Deus, Cristo, quando saiu do il est trono venu sur cette e terre que veio avec nesta un but terra, ele chegou com objectif. objetivo. Est-ce que je peux parler avec vous? Será que eu posso falar em alguém? Vous savez, Vocês sabem, la chose la plus dangereuse a coisa mais dans ta vie, na tua vida c'est pas le diable. não é o diabo. Quelqu'un nous permet de parler? Será que alguém pode me permitir de falar? La chose la plus dangereuse dans nos vies, A coisa mais c'est pas le diable. perigosa na tua vida não é o diabo. C'est quoi selon vous? É o que? Se vocês sabem. Quelqu'un dit c'est la peur. Dúvida ou medo? Quelqu'un dit non, c'est pas ça. Não é isso. Quelqu'un dit c'est le diable aussi? Alguém disse que é o diabo. C'est pas ça. Então não é isso. Vous savez, Vocês sabem? Christ,
Cristo, il savait qui il est. ele sabia quem ele é. Il faut bien avancer. Amém. La chose la plus dangereuse dans la vie d'un être humain, A coisa mais perigosa nessa vida d'un enfant de Dieu, filho de Deus c'est pas connaître qui il est. Ça, c'est Amen. é de não conhecer e saber quem ele é. Amém. Será que alguém está a me entender? Quelqu'un me dit, mais pasteur, pourquoi? Alguém está a me dizer, pastor, por quê? Tu es en danger. Sim, estás no perigo. Avant même qu'il te mette en danger, dans le Antes de te diable, meter no perigo, no diabo, toi-même tu es en danger si tu ne sais pas qui tu es. você já está mesmo no perigo se você não sabe quem tu és. Amém. Cristo, Il n'était pas en danger. ele não estava em perigo. Dès lors qu'il qui a quitté le trône, qui est venu, Quando ele saiu do trono e chegou, il savait son objectif. ele sabia o seu objetivo. Toi, quel est ton objectif? Você, qual é o teu objetivo na terra? Tu es fils du Très-Haut. Você é o filho do Tu es enfant Altíssimo. de Dieu. Você é o filho do Altíssimo. C'est-tu ton objectif sur cette terre? Mas qual é o teu objetivo nesta Non, terra? non. Est-ce que sais-tu pourquoi tu es encore en vie? Será que você sabe por que ainda estás em vida? Quelqu'un m'a dit parce que par la grâce de Dieu, non, c'est pas ça. Alguém me disse pela graça de Deus, mas não é isso. S'il nous laisse en vie, Se Ele nos deixa em vida, c'est pour que tu prennes conscience de ce que tu es d'abord. é para que você possa ter consciência de quem Pour tu pouvoir és accomplir la mission e qu'il t'a para tu confiée. poderes fazer os objetivos que Ele tem pela tua vida. Alléluia. Amém. S'il y a des échecs, Se tem falhas, parce que toi-même, é porque você tu n'as pas eu le temps não tiveste tempo de creuser toi-même. de ir buscar você mesmo. Si tu ne te connais pas toi-même, Se você não se conhece você tu mesmo, ne connais quelqu'un d'autre. como é que você vai conhecer uma outra pessoa? Amém. Le problème, O problema, toi tu ne sais même pas qui tu es déjà, você não sabe quem tu és, mais tu veux connaître. mas você quer conhecer uma outra pessoa. Le voisin là, je le connais. Aquele vizinho eu conheço. Quand tu ne le connais pas, tu le vois. Não, você não me conhece, você não vê. Parce que toi-même, tu te connais dans le païen. Porque você mesmo não se conhece. Parce que c'est lui qui se connaît. Porque aquele que se conhece, De plus en plus, le plus en plus que tu fais les efforts de te connaître toi-même, mais esforço que você fazer de se conhecer você mesmo, tu feras moins des erreurs. você vai fazer menos erros. Quelqu'un d'avant? Alguém está de acordo com isso? Parce que Porque lorsque je sais que dans ce domaine, je suis trop gentil, trop gentil, quando eu sei que neste domínio eu sou muito simpática, Dieu ne te demande pas d'être trop gentil. Deus não te diz que é para seres muito Si tu es simpática. trop gentil, c'est ton problème, c'est pas Dieu. Se você é muito simpática, o teu problema não é de Deus. Dieu ne cherche pas les gentils. Deus não procura pessoas Il simpáticas. cherche des hommes et des femmes bons. Deus procura homens e mulheres bons. Je peux te parler? Amen. Alguém- Amen. Avance. Tu es un enfant du Très-Haut. Você é filho do Tu as Altíssimo. des potentiels incroyables. Você tem potencial incrível. Le problème est que O problema é que nous n'arrivons pas nós não à conseguimos sortir ce qui est à l'intérieur. a sair aquele que está dentro de Parce que nós. nous ne connaissons pas encore. Porque nós não nos conhecemos ainda. Amém. Lorsque tu vas te connaître, Quando tu te conheceres, tu connaîtras ton identité. você vai conhecer a tua identidade. Tu connaîtras ton objectif. Você vai saber o teu objetivo. Tu connaîtras la mission. Você vai conhecer a tua missão. Quelqu'un me comprend? Amém. Dis, je suis leader. Diz que eu estou livre. Non, je suis prête à te changer. Je suis leader. Fala que eu sou líder. Oh. Tu veux être ou tu veux pas être? Você quer ser ou não quer ser? Vous savez, Vocês sabem, nous tous ici, nós todos aqui il n'y a pas de petites personnes. não tem pequenas pessoas. Est-ce que vous pouvez juste fermer la porte? Parce Será qu'il que y a vocês beaucoup. podem fechar a porta, por favor? Nous tous ici, Nós todos aqui, personne n'est petit. ninguém é pequeno. Pourquoi tu te sens petit? Por que você se sente pequeno? Parce que tu ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. Porque você não sabe o que tem dentro de você. Alléluia. Amém. Parce que même dans le corps, Porque mesmo no corpo, chaque membre a son rôle. cada membro tem o seu rolo. Né? Aucun membre peut dire qu'il est supérieur à l'autre. Nenhum membro pode dizer que é superior ao outro. Tu me comprends? Será que você entende? Ça veut dire que Quer dizer nous que avons tous de l'importance. nós temos todos uma importância. Quelqu'un est d'accord? Será que alguém está de acordo? Pourquoi tu es leader? Por que você é líder? Tu es leader dans ton domaine. Você é líder no teu C'est domínio. toi qui ne sais pas. É você que não sabe. Est-ce que je parle à quelqu'un? Será que estou a falar com Ça veut dire alguém? que si tu chantes, Se você canta, cherche à savoir, procura saber. Seigneur, Deus, est-ce que le don que j'ai, c'est vraiment chanter ou bien quelque chose d'autre? será que o dom C'est que quoi eu de tenho vouloir? é mesmo de cantar ou de uma outra coisa? Comme ça,
Tu Assim, seras leader dans le domaine là. vai saber lidar naquele domínio que você tem. Tu fais les annonces. Você faz os anúncios. Tu dois être leader dans l'annonce. Você tem que ser líder nos Tu anúncios. dois donner le maximum. Você tem que dar o máximo para que possas conseguir. Alléluia. Amém. Je suis un enfant, une fille du Très-Haut. Eu sou uma filha, filho do Altíssimo. Je suis pas n'importe qui. Eu não sou qualquer um. Ça veut dire que je suis quelqu'un. Quer dizer que eu sou Je suis alguém. celui Eu sou aquele qui est en train de marcher avec le ciel. que está a andar com os céus. Tu es déjà parti au ciel? Você já foi aos céus? Quelqu'un connaît le ciel? Será que alguém conhece os céus? Oh. Est-ce que vous connaissez le ciel? Será que vocês conhecem os céus? Non. Não. Non, on ne connaît pas. On entend parler, c'est ça? Hein? Ouvimos falar, Mais ma Bible me décrit comment il est le ciel. mas a Bíblia nos diz como é que é os céus. Il nous relate le merveille, c'est que nous allons voir. Nos relata as maravilhas que nós vamos ver. Alors j'aimerais te dire ça. Então eu queria te dizer, Le potentiel tu as. o potencial que tu tens, La capacité tu as. a capacidade que tu tens, Ce qui tue la chose, c'est la négligence. o que mata esta coisa é a negligência. Ce qui fait en sorte O que faz com que nous puissions pas vivre notre propre identité comme les fils et les filles de rois. que faz com que nós não possamos viver com a identidade de filho e de filha do rei, C'est le fait de ne pas se connaître. é de não saber se conhecer. Qui nous sommes. Quem nós somos. Alléluia. Amém. Est-ce que j'ai bien acclamé Dieu? Será que você pode aclamar para Deus? Alors, on dit, je suis le fils de Dieu. Você é filho do Altíssimo. C'est un frère, c'est un parce que je suis le fils et la fille du Très-Haut. Eu sou filho da filha do Alors, j'aimerais que tu Altíssimo. le confesses avec Eu foi. queria que você confessa com fé. Je suis la fille du Eu Très-Haut. sou filha do Altíssimo. Oh. Regarde comme tu le fais. Je suis Olha la como é fille que du estás a Très-Haut. fazer. Com tristeza. Parce que tu n'es même pas sûr de ce que tu es en train de Você dire. nem está de acordo com aquilo que estás a falar. Parce que tu vois, oh, fille de Très-Haut, mais Estás a dizer o filho ou a filha do on va avancer Altíssimo. dans la parole. Mas vamos avançar na palavra. Prenez vos Bibles, s'il vous plaît. Peguem as vossas Je Bíblias. suis dans le livre de Psaume, Livro de Salmos Psaume 82, 3 à 8. 82, de 3 a 8. Alléluia. Amém. Amen. Je vous salue au nom de Jésus. Amen. Est-ce que vous êtes là? Será que vocês estão presentes? C'est ça qu'on vient de dire tout à l'heure. C'est É o que acabamos de falar daqui a pouco ça. tempo. Est-ce que tu sais que tu as le don de la lecture? Será que você sabe que tens o dom da leitura? Alléluia. Amen. Amém. Ça veut dire c'est à toi de les communiquer cette vie. Quer dizer que você que tem que comunicar. Bonjour. Bonjour. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Nous allons lire la parole de Dieu. Vamos ler a palavra de Deus. Est-ce que tu as vu la différence? Será que você está vendo a diferença? Dans ce que tu as. Dá aquilo que você tem. Écoutons la lecture. Bonjour MCTF. Bonjour. Je vous salue au nom de Jésus. Amen. Vous êtes beaux et belles ce matin. Gloire au Seigneur. Nous allons lire aujourd'hui la parole de Dieu dans le livre de Psaume. Salmos, On va aller dans le chapitre 89. capítulo 89, Nous allons commencer du verset 3. versículo 3. 82. Ah, capítulo 82, desculpa. Capítulo 82, versículo 3. Donc 82, nous commençons par le verset 3. Nous allons descendre jusqu'au verset 8. Do versículo 3 até versículo 8. Nous allons lire tous ensemble. Je vais lire Amen. pour vous au nom de Jésus. Amen, amen. Verset 3. Mhm. Rendez justice aux faibles et à l'orphelin. Faites droit aux malheureux et aux pauvres. Sauvez le misérable et l'indigent. Mhm. Délivrez-les de la main des méchants. Mhm. Ils n'ont ni savoir, ni intelligence. Yes. Ils marchent dans les ténèbres. Mhm. Tous les fondements de la terre Mhm. sont ébranlés. Yes. J'avais dit, vous êtes des dieux. Mhm. Vous êtes tous Mhm. des fils du Très-Haut. Amen. Amen. Compris. Amen. Je crois que, je sais pas, Seigneur Jésus, on fait comment? Eu acho que, Senhor Jesus, vamos fazer como?
Est-ce que vous avez compris vraiment la parole Será de que Dieu? vocês entenderam essa palavra de J'avais Deus? dit. C'est qui est en train de dire aussi? Quem está a dizer isso? C'est Dieu. É Deus. Il dit ceci. Ele diz: J'avais dit Mokondi. J'avais dit diacre. J'avais dit Miguel. Amen. Vous êtes de Dieu. vocês são de Deus. Est-ce que vous comprenez? Será que vocês entendem? Celui qui dit que tu es Dieu. Aquele que diz que você é C'est pas ton Deus voisin. não é o teu vizinho, C'est pas ton pote. não é o teu amigo, Mais c'est le créateur de mas ce é o monde. Criador deste Glória. mundo. C'est lui qui va prendre le monde, il va le fermer. É aquele que vai pegar esse mundo e vai fechar. Il dit ceci. Ele diz o seguinte: Toi, você, normalement tu n'es pas faible comme tu penses. normalmente você não é fraco como tu pensas. Você é um Normalement Deus. toi, Você, tu n'es pas célibataire comme tu le penses. você não é um. On s'en fout que tu te maries, tu te maries pas. Você não está no celibato C'est qu'il como va te você pensa. dire que tu es Dieu. Você é Deus. Amen. Ça veut dire quoi? Quer dizer o Ça veut quê? dire aïe. Quer dizer Oh, mais maman, Nzoto, maman Nini. Hey. Ça veut dire que Quer dizer toi, você, Déborah, tu es Dieu. Débora, você é Mais Deus. t'inquiète pas parce que tu me portes. Não se preocupa porque você me leva. Glória. Glória. Amém. Tu es Dieu. Você é Deus. La Bible dit, A Bíblia diz: Moïse, il était Dieu pour un moment. Moisés era Deus por momento. Moïse, il était Dieu pour un moment. Moisés era Deus por Donc, momento. quand elle dit Moïse, Hey. Amém. Glória. la Avant. Bible dit, A Bíblia diz: il a fait Moïse Dieu Ele fez o Moisés pour une Deus mission. para uma missão. Prendre le peuple Pegar o et povo traverser. e Il dit, je atravessar. te fais Dieu devant Pharaon. Eu vou te fazer Deus diante Mais do c'était pour Faraó. une époque, Mas era só para pour uma une mission época. précise. Para uma missão precisa. Mas nós, amém. Mais toi et moi, Mas você e nous eu, sommes Dieu en illimité. nós somos Deus On comprend ilimitados. l'idée. Será que Nous vocês sommes vão Dieu. entender? Aujourd'hui, demain, après demain. Amen. Non, non, tu n'as pas compris. Você não entendeu? Comme les Français disent, c'est une dinguerie. Vocês não entenderam? Je dis ceci. Eu estou a dizer o seguinte: Le maître suprême, o Mestre Supremo, avant de m'appeler enfant, antes de me chamar filho, Je suis d'accord. ele disse: Je suis Dieu. Oh, je ne mourrai pas de plus moi. Tá me doendo a cabeça. oh, c'est lui qui est Dieu. Aquele que é Deus. Tu n'es pas sans couronne, mais tu as la couronne. Você não é sem coroa porque você tem a coroa. La Bible dit, le nôtre Dieu, nous, O nosso Deus, il a un trône. ele tem trono. Lui, il a accepté de partager des trônes avec nous. Ele aceitou de. C'est vrai. Ele aceitou que nós estivéssemos nos tronos com ele. Ils ne comprennent pas. Eles não estão me entendendo. J'aimerais te dire Eu ceci. queria te dizer o Le seguinte: Dieu, o Deus, le Tout-Puissant, aquele Todo-Poderoso, aquele le Deus, Seigneur, o Senhor, il t'appelle Dieu. ele te chama de Deus. Amen. Dans tous les domaines de ta vie. Todos os domínios da tua vida ele te chama de Deus. C'est bien vécu, hein? O que é bom com ele Nous avons manqué en cours. Un Deus de propósito. C'est un Dieu, hein? é Il Deus fait des choses exprès. que faz coisas de C'est-à-dire, propósito. lui, il t'appelle exprès Dieu. Ele vai te chamar Mais de tu veilles ou pas, lui, dit, non, quand tu es Dieu, ele. Se você quiser orar, ele diz que você é Deus. c'est à toi de gérer ton identité de Dieu. Você que tem que gerir. Moi, je te le donne, personne ne peut l'enlever. Eu te dou e ninguém pode Tu n'as tirar. pas compris. Você não Il entendeu. est sans papier. Ele sem Il a documento. maladie. Amen. Il est célibat. Doença, nem Il sem est documento. battu des enfants. Il est battu ton identité de Dieu. Amen. Amém. On va avancer, on va avancer. Vamos avançar. Ils ont dit quoi? Eles disseram o quê? J'avais dit, Mhm. vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Dis à haute voix, je suis le fils du Très-Haut. Alléluia. Amém. Cependant, Uh-huh. vous mourrez comme des hommes. C'est là s'il trouve le problème. Aí você qual que é o problema? Diz o vizinho, tem um Oh problema. non, il y a que aide-moi à dire à la sœur, il y a un problème. Ajuda-me a dizer que tem um problema. Est-ce que vous êtes là? Será que vocês estão Balance la presentes? main, balance la main. Então balança a tua mão. On va dire, il y a Vamos dizer que tem um problema. Problème. On va résoudre le problème là. Temos que resolver esse problema. C'est quelqu'un d'autre qui a un problème comme Será que ça. alguém está de acordo que tem um problema? Toi, tu m'as dit que je suis Dieu. Você me disseste que eu sou Deus. Il me dit ceci. Ele me diz o seguinte: Normalement, tu es Dieu. normalmente tu és Deus, Vous mourrez comme les autres. mas vocês morrem ou morrerão como os homens. Pourquoi vous mourrez comme les autres? Mas por que temos que morrer como
os C'est là homens. qu'il y a un problème. É aí onde tem um problema. La Bible dit, A Bíblia diz, mon peuple périt. o teu povo Mon peuple pereça, o teu par povo, manque de quoi? pela falta, Tu mets comme un homme ordinaire, pela falta de conhecimento como um homem ordinário, tu meurs. você morre como um homem Un ordinário homme ordinaire, par manque de connaissance de ce que tu por es. falta de conhecimento daquilo que você é. Toi, tu es Dieu. Você é Deus, Tu as la couronne sur ta tête. você tem a coroa na tua cabeça, Toi, tu ne sais même pas que tu as la mas couronne. você não sabe que você tem a coroa. C'est pour ça que tu prends la couronne, tu donnes au diable. Por isso que você pega a coroa e entrega no diabo. Et toi-même, tu ne sais pas que tu portes. Porque você mesmo não sabe que você Lui, quand il leva te voit essa de coroa. loin, le diable, lorsqu'il te voit de loin, O diabo, quando ele te vê à il voit distância, sur toi la gloire. ele vê em ti a glória. Mais vu que tu sais pas qui tu Mas como você não sabe quem você es, é, encore cet enfant-là, você ainda é este filho, l'enfant prodigue. aquele filho Quand tu perdido. veux prendre les mêmes tabis au Kenango Yaya. Toi, tu veux prendre le reste et partir avec. Você quer pegar o resto e ir. Et pourtant, E por ce que tu as, aquilo que você c'est tem supérieur à ce que tu as é donné. superior daquilo que estás a pedir. Amém. Glória a Será que alguém está Ça veut dire entendendo? ton ennemi, Quer dizer que o teu inimigo c'est qui tu es. sabe quem você Le é. problème est que toi-même, tu sais pas O qui tu es. problema é que você não sabe quem tu és. L'ennemi te voit tremble. O problema, o inimigo te vê e Mais treme. toi, quand tu veux l'ennemi, tu as Mas quando você vê o inimigo, Olha o problema, c'est ça. o problema é este. Est-ce qu'on peut se comprendre? Será que podemos nos entender? L'ennemi te voit, il tremble. O inimigo te vê e ele Mais treme. toi aussi, quand tu le vois, tu trembles. Mas você também, quando ele vê, você Qual treme. est le problème alors? Il y a un problème, alors, il y a un problème. Tem um problema aí dentro. Est-ce qu'on peut se comprendre? Será que podemos nos entender? Tu Você, es celui você é aquele condamné à la peur. que está condenado Glória. Normalement, normalmente. tu Você, es censé você avancer. tens que avançar. Même lorsqu'il te mord les talons, toi tu avances. Mesmo quando vai te morder o calcanhar, tu tens que Est-ce que quelqu'un avançar. me comprend? Será que alguém está Dis que je entendendo? sais ce que je suis. Diz, eu sei aquilo que eu Je suis sou. le fils du Très-Haut. Eu sou o filho do Je Altíssimo. suis mandaté à écraser. Eu fui mandado para Quand la Bible pisar. dit qu'il m'a donné, Quando a Bíblia diz que me deu, il n'a pas dit qu'il a donné le pouvoir. ele não disse que deu o poder Pour ma vie, il n'a pas donné le pouvoir. pela minha vida, ele não deu o Il a poder donné le a pouvoir à moi-même. Pela minha vida, Deus me deu o poder a mim On mesma. peut se comprendre. Será que podemos nos entender? Pourquoi il dit Por isso que ele diz, la vie et la mort sont au pouvoir de ta main. Est-ce que c'est le diable qui va te dire, qui va te mandater? será que é o diabo que vai te dizer isso? Soit tu dis la vie, soit tu dis la mort. Ou você fala a vida, ou você Soit fala a tu dis je morte. vais réussir. Ou você diz que eu vou conseguir, Je vois, c'est comme si. C'est toi. ou C'est você toi. diz, será que eu estou a ver como se... Bien-aimé, Bem il y a amado, des situations. Hein. tem situações. Dieu n'est pas même là. Dieu l'a déjà fait, il a déjà résolu. Deus já resolveu. Il attend maintenant Deus espera ton rôle de Dieu. o teu rolo de Il agit Deus. sur la situation. E que você possa conseguir a situação. Il y a des situations que nous, hein. Tem situação Nzambe salelanga. Yahweh salelanga. que nós pedimos a Deus de fazer. Dieu te regarde. E Deus está a te olhar. Attends. Espera. Il comprend ou comprend pas? Ele entende ou não entende? Ah, c'est l'honnête. Non, entre nous, pas te faire quoi? Entre nós. Hein? Bon, Nzambe salelanga, on te donne le papier, c'est ça. Tu veux que Dieu te donne le papier? Você quer que Deus te dê documento? Le papier existe, il a déjà donné. E o papel, ele já te deu, o documento já te deu, já existe. Le problème, c'est pas Dieu. O problema não é Deus. C'est toi qui n'exerces pas ton pouvoir de Dieu. O problema é você que não faz o teu poder de Deus. Será que alguém me entende? Moi, ils ont voulu me virer de la guerre. Eu queria me tirar do meu trabalho. Mon chef, il a dit, moi, quand je prends la décision, je ne recule pas à l'arrière. O meu patrão me disse, eu quando tomo uma decisão, eu não volto C'est atrás. moi là. Mas eu, Nzambe akolo mokili. Deus, Mwana de makolo mokili. Filha do dono do mundo. filha do dono do mundo, La fille du créateur de ce monde. a C'est filha moi. do Criador deste mundo sou Moi, j'ai eu. dit, ah, Eu disse, tu ne recules pas. você que não recua, mas eu também não recuo. Oui, parce que celui qui est dans moi, il ne recule pas. Porque quem que está dentro de mim não recua. Autant la cigoule. Então vamos nos olhar. Hein? Quel est le bâton du coup qui va être avalé? Qual é o pão que vai Quel ser est le serpent engolido? qui va être avalé? Qual é a serpente que será C'est moi, ça engolida? c'est toi. Ou é você ou sou eu? Aujourd'hui, Hoje, il est parti manger. ele foi e eu fiquei. Amém. Qui a reculé? Quem recuou?
Celui qui a Dieu Aquele que tem est Deus. invincible. Ele é Amém. invencível. Amém. Celui qui a Dieu, Aquele que tem Deus. il ne faillit pas. Ele Amém. Il não, n'échoue pas. ele não falha. Celui qui a Dieu. Aquele que tem Deus. Comment tu peux échouer dans un mélange? Est-ce que c'est normal? Oh, je ne vais pas échouer. Il y a des moments où, je ne sais pas, on doit revendiquer, on doit dire, attends, réveillez-vous, Acordem. réveillez-nous. Acordem. Tu ne peux pas échouer avec Jésus. Você não pode falhar com Jesus. Soit il est vivant, soit il n'est pas. Ou ele está vivo ou ele não está. Pour moi, il est ressuscité. Para mim, ele ressuscitou. Pour toi, est-ce qu'il est encore dans la tombe? Será que para você ele ainda está dentro da tomba? Parce qu'il y a des catégories de personnes. Porque tem duas categorias de pessoas. Qui est dans la catégorie qu'ils attendent encore qu'ils arrivent. Você está na categoria que espera ainda que ele Ils sont venha. dans la catégorie que nous avons déjà vu. Nós já estamos na categoria que já vimos ele Ça presente. dépend de là où tu es positionné. Depende daí onde estás posicionado. Alléluia. Amém. Parce que certains, Porque, ils attendent encore porque alguns esperam ainda la venue de Messie. a chegada Toi, do tu es dans quelle Messias. catégorie? Você está em qual categoria? Ceux qui attendent encore la venue de Messie? Aquele que está ainda à espera da chegada do Ou est Messias? celui qui attend le retour? Ou aquele que está à retour espera do da roi. volta? Alléluia. C'est où? Onde é que você está? C'est où? Onde é que você está? Nous sommes dans le retour, nous. Nós estamos na volta. Estamos à espera da volta do Parce que Messias. la venue, nous avons déjà vu. Porque C'est vrai. a vinda nós já vimos. Oui, moi, mon œil a vu. O meu olho viu. Étant lié au son de mon activité. Moi, mes oreilles ont entendu. É tem problema se você não C'est viu. pour ça que nous parlons de lui. Por isso que nós Nous falamos. parlons de celui que nous connaissons. Por isso que nós conhecemos. Amém. Sim. Faut leur dire. Hein. Tem que lhe dizer. Vous adorez quelqu'un que vous connaissez. Vocês adoram alguém que vocês não conhecem. Mais nous, Mas nós adorons quelqu'un que nous connaissons. adoramos aquele que nós conhecemos. Jésus, il n'est pas étranger pour nous. Jesus não é estrangeiro para Nous nós. l'avons vu. Nós lhe vimos. Moi, j'ai vu Jésus. Nós vimos Jesus. Est-ce que quelqu'un comprend? Será que alguém entende? D'une manière ou d'une autre, nous avons vu. Nós vimos Jesus. Moi, je l'ai vu Eu lhe vi. à 17 ans. Com 17 anos. Personne ne m'a dit qu'on reçoit Jésus comme Ninguém me disse, Ça ne fait rien. recebe Jesus como Senhor e Salvador. Moi, je l'ai reçu Jésus dans ma chambre. Eu recebi Jesus no meu quarto. Tu Amém. sais comment? Você sabe Je lui ai como? parlé. Eu falei com Il m'a ele. répondu. Je Ele lui ai répondu. respondeu. Eu fiquei J'ai dit, chocada. Eu disse, espera. Le Dieu que je vais à l'école avec ma mère, alors tu es réel. Deus que vão na igreja Attends, cantar ça uma c'est canção incroyable. real. Comment moi je parle quelque chose dans mon cœur et toi tu me réponds? Como é que eu estou falando algo no meu Ça coração? veut dire que tu es vrai, tu es vrai. Quer dizer que você C'est à partir de ce moment-là, neste j'ai momento. compris qu'il y a un Dieu. J'ai compris qu'il y a un Jésus. Que Jésus est ressuscité pour le pardon du péché. Si tu ne le reçois pas, tu iras le faire. Si tu ne le reçois pas, tu seras perdu. Jésus vaut plus que des millions. O Jesus vale mais do que milhões. Jésus vaut plus que le mariage, que le papier, que tout. Jesus vale mais que o casamento, que o documento, que tudo. Vous savez, on ne va pas se mentir. Vocês sabem, não vamos Il y a nos des choses que mentir. nous cherchons ici sur la terre. Tem coisas que nós procuramos nessa terra. Cherchez le royaume des cieux et sa justice. C'est-à-dire que nous sommes en train de détruire même nos vies. Nós estamos a destruir as nossas vidas. Por causa do À documento. cause du travail. Por causa do À trabalho. cause du mariage. Por causa do casamento. Des choses qu'on va donner en excédent comme ma vision pour. Coisas que te deram. Il dort les chèvres, Te yaya. deram desquebras. Tu veux détruire ta vie. E você quer destruir a tua vida. À cause des choses qui vont passer. Por causa de coisas que vão passar. Jésus est vivant. Deus está vivo. J'ai dit Jésus est. Vivo. Deus está vivo. On peut avancer. Vamos avançar. Vas-y sur le 7, après on va descendre sur le 8. Cependant, vous mourrez comme des hommes, Yes. vous tomberez comme un prince quelconque. L'air d'histoire. Espera. Est-ce que tu comprends c'est ça, c'est ça? Será que você está a entender também isto? Ça veut dire qu'il y a des princes, les princes, c'est même pas que les princes. Quer dizer que tem príncipe.
príncipes, mas ele não sabe quem é o Il y a príncipe. des princesses qui ne savent pas qui est princesse. Tem princesas que não sabem que são princesas. Ton mari te dit que tu es moche, toi aussi tu es encore une attention. Seu marido te diz que você é feia, você também fica triste. Oh, les créateurs, O Criador, parmi toutes les créatures qu'il a créées, diante de todas as criaturas que ele criou, il t'appelle une belle créature. ele te chama uma bela criatura. Et toi, E você? tu veux laisser un E homme, você quer deixar um homem tu fais perdre la confiance en soi. te fazer perder a confiança Parce em qu'elle ti. t'a dit, regarde les grosses. Porque te diz que és gorda. Grosse, ça vous a entendu. Tu dois t'aimer comme tu es. Você tem que se amar como és. Tu es belle comme tu es. Você é linda como tu és. Qui ose amener Dieu t'aime. Se você é pequena ou grande, Deus Dire au frère, hein? tem que dizer, meu irmão, Si Dieu m'aime comme ça, se Deus me ama toi aussi assim, tu dois m'aimer, hein? você também tem que me amar assim. Ou ça ou rien. Ou isso ou nada. Amém. Avance. C'est la vérité. Tu dois pas aller en Turquie, commencer à faire des corps. Você não Faire pode un ir homme. na Turquia para fazer o corpo para dar prazer no homem. Le corps qui est dans ma belle. O corpo que Le é corps qui areia. est terre, qui est librement la terre qui nous O piétine. corpo que é Parce que la Bible terra. dit, nous venons de là, nous allons rentrer là. A Bíblia diz que nós viemos da terra e da terra nós morreremos. Tu dois savoir qui tu es. Você tem que saber quem tu és. Arrête l'ignorance, sinon les gens vont jouer avec toi. Então para da ignorância, porque as pessoas vão brincar contigo. Je suis trop mince. Tu commences Eu à sou boire, tu muito commences à boire pour grossir. Você começa a beber para engordar. Quand tu vas avoir des enfants, tu vas grossir juste pour. E quando vais ter filhos, vais engordar até Tu onde? ne dois pas faire des choses pour plaire à un homme. Você não pode fazer as coisas para agradar o homem. Surtout si emmène le danger dans ta vie. Principalmente se traz perigo na tua vida. Quelqu'un qui t'aime. Alguém que te ama, L'amour, o amor, nous le définissons mal. Surtout nous les Africains. nós definimos mal, principalmente nós os Pour nous, africanos. l'amour, c'est le corps. Para nós o amor é o corpo, La tête de la personne. é a cabeça, a cara da Un pessoa. jour, il va faire l'accident, le corps, le visage va No dia que fazer um acidente, a cara chorar, ele irá embora. Parce qu'il ne sait pas ce qu'est l'amour. Porque ele não sabe o que é o amor. Il t'aime à cause de la forme. Ele só te ama por causa Les das jours suas où tu formas. perderas les formes. Mas no dia que você perder as formas, Il t'aimera pas. Parce qu'il ele ne já connaît não pas vai te l'amour. amar, C'est porque toi. ele não conhece o que é o amor. Tu comprends ça? Será que você Je entende? trouve le cerveau. Ouvre le cerveau, Yaya. Abre o cérebro. Théa, prêche. Quelqu'un peut me dire gloire au Seigneur. Acclame pour ton Dieu, acclame pour ton Dieu. Alléluia. On va aller très rapidement dans le livre de Jean. Vamos rapidamente no livro do João. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Jean 1er, chapitre 1er, commençant au verset 9. Capítulo 1, versículo 9. Et nous allons descendre jusqu'au verset E 13. vamos descer até no versículo 13. Je vais lire pour vous au nom de Jésus. Eu vou ler para vocês em nome de Jesus. Sois attentif à la parole de Dieu. Seja atenta na palavra de Deus. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, Venant dans le monde. éclaire tout homme. Amen. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Amen. Attends. Ah, s'ils comprenaient, hein. Espera, porque se eles entendessem, Moi, je m'aimerais une chose. eu queria uma coisa. J'aimerais que nous puissions. Eu queria que nós possamos, Là, nous allons changer de salle, n'est-ce pas? vamos mudar de sala, não é isso? C'est pas seulement le changement de salle. Não é só uma mudança de sala. J'aimerais que tu changes aussi là. Eu queria que você também mudasse a Est-ce qu'on peut mente. se comprendre? Será que podemos nos entender? La parole de Dieu, A palavra de on Deus, l'honore. temos que honrar, On doit apprendre temos que à entrer aprender dans une autre dimension de a saisir la entrar numa parole. outra dimensão de receber a palavra. Ils ont dit cette parole. Eles disseram que essa La palavra lumière. era a Quand luz. tu es assis. E você está sentado. Moi, quand j'entends comme ça, Eu quando ouço isso, c'est par exemple, écoute, Oh, yeah, oui. Franchement. j'ai pas, non, t'es au piolo, mais tu tapes sur começo a le bater na cabeça, não tem um pielho, mas eu bato na cabeça. T'as pas de pouls, mais tellement la parole te tape au cerveau, tu es en train de taper, c'est comme Você ça não que tem pielho, mas que a palavra te entra na mente e começa a bater na cabeça. Écoutons. Escuta, Cette lumière était la véritable lumière Amen. Amen. qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Amen. Éclaire quoi? Tout homme. todo homem. Deu a luz a todo homem.
La parole. Vous êtes d'accord? Amen. C'est quoi qu'on parle ici? C'est la Vocês parole. estão de acordo? O que é que estamos a falar aqui? A Ils ont dit tout palavra. homme, hein? Disseram que todo homem, Mais c'est pas tout homme vraiment comme tu penses. mas não é todo homem como você pensa. D'accord. Estamos de acordo? Yesu. Yambe. Senhora secretária. Ils ont dit tout homme. Eles disseram todo homem. Mais tout homme là qu'on parle ici. Mas todo homem que fala aqui, Vu que c'est la parole de Dieu, bon, como é a palavra de Deus, c'est pas pour tout homme pour les autres là, non. não é para todos os homens, não. Parce que la parole qui éclaire, Porque a palavra que dá luz, éclaire pas tout homme. não dá luz em todo homem. Éclaire celui qui a d'abord l'esprit. Dá luz naquele que já tem o Espírito. Amen. Si Amen, amen. Será que alguém entende? On peut mettre un païen ici. Podemos meter um pagão aqui e vamos te meter On aqui. va lire. E quando vamos ler? Tant qu'il n'a pas encore reçu, il va prendre le Dieu. Enquanto que ele não receber Jesus Cristo, On est d'accord. ele não vai ter a luz. Toi, tu seras éclairé. Você vai ser, Ça va ouvrir encore ton intelligence. você vai ter a luz e vai abrir mais a tua inteligência. C'est quoi ça? E você vai se perguntar, Allez. Bizarre. Il va les mettre, c'est quoi ça? mas ele vai te admirar e vai perguntar o que é isso. C'est pas ça, wesh. Mas o que é isso? Mais nous, Mas nós, les fils du Très-Haut, os filhos do Altíssimo, é para nós essa palavra, amém? ça veut dire que la parole Quer dizer que a palavra va marcher. a palavra, J'aime la parole parce qu'il s'est bien habillé. eu gosto da palavra porque ele sabe vestir. Vous jouez avec la parole. Vocês brincam com a palavra? La parole, il s'est vêtu plus que Salomon. A palavra vestiu mais que Salomão. Dis je suis fils du Très-Haut. Fala que eu sou filho do Altíssimo. J'ai l'onction Eu tenho a unção et je m'habille bien. e eu me visto bem. C'est ça, je suis bien. Non, c'est bien au moment. Será que alguém entende? Tu as onction. Você tem a À unção. cause de lui, la parole est venue dans ta Por vie. causa dele, a palavra veio na tua vida. Et cette parole, E esta il s'est palavra habillé plus que Salomon. se vestiu mais que o Salomão. C'était pour un but. Era para objetivo. Tu sais pourquoi? Você sabe por quê? Dans le monde, ils disent que la vie ne fait pas les moines. No mundo dizem que os vestígios C'est qu'ils vont étudier ici en France. Vous êtes d'accord? é que nós estudamos aqui na On a França. déjà étudié ici en France. La vie ne fait pas les Os vestígios não, Les apparences sont trompeuses. as aparências. Non, la vie fait. Il y a des dimensions où il fait. Os vestígios fazem, tem dimensão que fazem a pessoa. Toi qui as Jésus, Você que tem Jesus, tu as Jésus. você que tem Tu Jesus, portes l'onction. você leva unção Et tu t'habilles bien. e você veste bem. Et si là, on va retirer de leur place, ils vont commencer à faire C'est vrai. Vão começar a te deixar lugar. Dis, est-ce que c'est pour moi? Será que você Il y a des choses entende? que nous interprétons mal. Tem coisas que nós interpretamos mal. T'es un enfant de Dieu, Você é um filho de la fille Deus. du Très-Haut. O filho do Altíssimo. A filha do Tu veux dire, de Altíssimo. toute façon, Jésus ne voit pas les habits, il voit le cœur. E você quer dizer que de todas as maneiras Jesus não vê a roupa, mas vê só o coração. Si c'était comme ça, ils n'allaient pas me dire que Salomon il s'est habillé. Se era só isso, então não podíamos dizer na Bíblia que o Salomão vestiu. Regarde, arrête de chercher les animaux. Irmão, para de procurar conversas. Jésus demande. O Deus pede para orar. Hein? Vous êtes là? Hein? Oui. Prie, Ora, gêne, Je joue. habille-toi bien. sua e Sans veste bon bem. yaya. E C'est pas un péché. Amen. Et ça, c'est bon. Amen. reza, Parce que si tu sont pas jejua, bons, frère, avant de veste déclarer, on e est tenha traité. um bom Surtout dans l'église, tous les chrétiens, on a des hypocrites. Nós cristãos somos hipócritas. Les frères de l'église, là, Os les irmãos chrétiens. das irmãs da Les igreja. hypocrites, je suis les autres. Somos hipócritas. Oui, vérité ou pas vérité? Sim, verdade. Parfois, tu peux trouver un fiancé. Você pode encontrar parceiro Et ta bouche ne sent pas bien. que a tua boca não cheira bem. Il n'arrive même pas à te dire. Ele nem vai conseguir te dizer. Où est l'amour? Onde é que está o amor? Il faut le dire. Tem Pour que l'aimer. dizer, tem que amar. Mais cherche la bonne manière. Mas procura uma boa maneira de falar. Hein? Sim. Chouchou, mon cher, hein? Oh, qui utilise, tu dis que non, en tout cas, je t'achète un chignon. Você fala, eu comprei por uma pastilha. Est-ce que tu as compris ça? E se ele sabe, vai entender. Tiens un chignon. Même par les blagues, quand tu ouvres la bouche, t'as beaucoup, hein? Ça va l'aider. Vai lhe Ceux qui ajudar. sont aussi qu'il y a l'odeur
de transpiration. Se você sente que tem cheiro de Les transpiração, hommes, ils ont une transpiration plus forte que nous les femmes. os homens têm a transpiração mais forte que nós as mulheres. Hein? Sim. Tu dis, aïe aïe aïe. Você diz, Nação Melomani. pai, comprei esse J'ai pris un deodorizante déo, hein, pour mettre. para você usar. Donc, en ce moment, j'ai constaté quand tu transpires, ça sent quand même fort. Eu tô C'est pour l'aider. constatando que nesse momento Sinon, ils você vont tá lui donner le nom, mais toi, tu ne sauras pas. É para lhe ajudar, senão vão lhe dar um Nous, nome dans que les você não vai églises, là, on saber. est fort dans ça. Hein? Principalmente nas igrejas, nós somos fortes nisso. Les frères, là, qui sont là, ils vont pas te dire. O irmão que cheira, não vai te Moi, dizer. je vous dis, Então, tu eu vou pries, tu dizer. gênes, tu prends soin de toi. Amen. Você jejua e toma conta de ti. Amém. Amém. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Mhm. Et le monde ne l'a point connue. C'est qui l'a pas connu? Quem não conheceu o mundo? Qui là? Le monde n'a pas connu, n'est-ce pas? O mundo não conheceu, não é isso? Ça veut dire que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas dans ce Quer dizer que nós estamos no mundo, mas não estamos nesse mundo. Nous sommes. Não somos nesse mundo. Quelqu'un comprend? Alguém entende? Mon temps, ça terminé. O meu tempo está a terminar. Je laisse terminer de lire, je vais lancer. Elle est venue chez les Donnez-moi siens 5 minutes. et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, Mhm. à ceux qui croient en son nom, Mhm. elle a donné le pouvoir Yes. de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, Mhm. non du sang, Mhm. ni de la volonté de la chair, Yes. ni de la volonté de l'homme, Mhm. mais de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Amém. Será que você pode aclamar para Deus? Amém. Ça veut dire que Quer dizer que le fait d'accepter le roi, o, Jésus-Christ, quando você aceita o Rei Jesus Cristo, tu es quelqu'un você é alguém qui est né de nouveau. que nasceu novamente. Ne me demande pas comme Nicodème si tu dois entrer comment pour sortir comment le ventre de ta mère. Não me pergunta se como é que tens que entrar ou sair no ventre da sua mãe, Mais c'est le fait de l'accepter. mas tens que aceitar. Tu acceptes Christ, Você aceita o Cristo, tu nais de nouveau. você nasce novamente. Alléluia. Amen. Tu portes la vraie identité. Você leva a verdadeira Plus identidade, qu'être américain. mais que ser americano. Quelqu'un comprend? Será que alguém Plus entende? qu'être français. Mais do que ser francês. Et vous êtes d'accord? Vocês estão de acordo? Ça veut dire que tu n'es pas né de la volonté humaine, Quer dizer que você não nasceu na vontade dos humanos, mais de la volonté de... mas na vontade de Deus. Alléluia. Amen. J'aime le livre de Colossiens. Colossiens 2:6 me dit de marcher en lui. Andar, Un fils de très haut. filho do Altíssimo, Une fille de très haut. uma filha do Doit Altíssimo, marcher en lui. tem que andar nele, Doit marcher en Jésus. tem que andar em Jesus. Doit pas marcher en sa famille. Não pode andar em sua família, Dans son travail. no seu trabalho. Marcher en Jésus. Tem que andar em Jesus. Alléluia. Amém. Par sa pensée. Nos seus pensamentos, Marche par ses pas. anda pelos seus Marche passos, par sa volonté. anda pela sua vontade Tu vaincras. e você vai vencer. Tu es vainqueur. Você é vencedor. Alléluia. Amém. Tu es plus que vainqueur. Você é mais que vencedor. Tu n'échoueras pas. Você não vai falhar. Ta vie. A tua vida, Et tant que ta vie est ancrée en lui, enquanto que a tua vida está em Jesus, tu restes intouchable. você não vai ser tocado. Dis, je suis le fils de très haut. Diz que eu sou filho ou filha do Je suis la fille Altíssimo. de très haut. Eu sou filha do Altíssimo. Je ne mourrai pas, je vis. Eu não vou morrer, eu não vou morrer, eu vou Contemplerai les viver. œuvres de l'Éternel. Eu vou contar as obras do Senhor. Je monterai. Eu vou Je subir. vaincrai. Eu vou vencer. Je toucherai. Eu vou tocar. Je construirai et Eu j'approuverai. vou construir e vou viver. Je toucherai ce que Dieu avait pour moi. Eu vou tocar tudo que Deus fez pela minha família. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Deus nos abençoe.